Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Hoje, no quinto e último programa da série Gestão Democrática da Educação, vamos discutir o Conselho Escolar e o processo de escolha do diretor de escola. Para este encontro, convidamos o professor da Universidade Federal de Goiás, Luiz Fernandes Dourado, o coordenador-geral de Articulação e Fortalecimento Institucional dos Sistemas de Ensino da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, Arlindo Cavalcante de Queiroz, e o secretário de Assuntos Educacionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo Filho. Contamos ainda com sua participação. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050 CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências, participe. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje, começar pelo professor Luiz Fernandes Dourado, que leciona na Faculdade de Educação da Universidade de Goiás, é coordenador do Núcleo de Estudos e Documentação, Educação, Sociedade e Cultura dessa universidade. Sua linha de pesquisa é Política e Gestão de Educação e também tem algumas publicações sobre esse tema. Quero abrir o debate, professor Fernandes, perguntando qual é a relação entre conselho escolar e a implementação da gestão democrática dentro da escola. Bom, gostaria inicialmente de chamar a atenção para esta relação. De fato, pensar a gestão democrática implica em pensar processos e mecanismos de participação na unidade escolar. E eu entendo o conselho como um espaço de discussão e de deliberação coletiva envolvendo pais, estudantes, professores, comunidade local e escolar, portanto, um espaço de discussão e deliberação coletiva no interior da unidade escolar. E aí, como eu tenho uma visão de conselho, uma visão ampla, que o conselho não se limita ou não se reduz apenas à dinâmica de financiamento, do acompanhamento do financiamento, mas é um espaço de discussão das questões pedagógicas, é um espaço de deliberação acerca da identidade da unidade escolar. Esta relação entre conselho e a gestão democrática é uma relação direta, ou seja, porque o próprio conselho se constitui num espaço de formação, de constituição de sujeitos sociais. Então, pensar a gestão democrática é pensar processos de participação, processos de deliberação, de decisão coletiva. E o Conselho, ele se traduz como esse espaço, como um espaço cogestor da unidade escolar. Então, ele é um espaço de deliberação, de encaminhamento. E a gestão democrática pressupõe a participação dos diferentes segmentos. Como eu fiz referência, comunidade local e escolar. Então, pensar a gestão democrática é pensar um conselho atuante e um conselho que pensa os próprios processos de participação na unidade escolar, entendendo-os como processos de participação, de vivência e de aprendizado coletivo. Tá certo. Professor Arlindo Queiroz, como eu disse, está à frente do principal programa do Ministério da Educação para o fortalecimento desses conselhos municipais de educação e também dos conselhos escolares, Gostaria de abrir esse debate, que o senhor abrisse esse debate falando um pouco sobre o próprio programa de fortalecimento dos conselhos escolares. Boa noite, Bárbara. A ideia é que a gente observe o dispositivo constitucional do regime de colaboração e o outro dispositivo, que é do artigo 36 da Constituição, o princípio da gestão democrática. É nesse ambiente que o Ministério da Educação, junto com os sistemas de ensino, CNTE, a Undime, Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais, a UNCM, que é a União dos Conselhos Municipais de Educação, organizou esses dois programas, o Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação e o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. O Ministério declarou este ano como o ano da qualidade social da educação. E, nessa perspectiva, o fortalecimento dos conselhos, que contém nele a presença
do governo e da sociedade civil permite um ambiente de discussão dessa qualidade social da educação. A ideia é que a gente estabeleça uma grande rede de colaboração entre os conselhos, desde o conselho escolar, conselhos municipais, conselhos estaduais, conselho nacional, e neste ambiente a gente possa realmente discutir qualidade social da educação. Tá certo. Professor Heleno Araújo atua na educação básica, né, participa do movimento sindical como vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, SINTEP, atual presidente da Central Única dos Trabalhadores de Pernambuco e também secretário, como eu disse na abertura, de Assuntos Educacionais da CNTE. Gostaria então que o senhor falasse um pouco nessa abertura, o processo, por que é importante, são importantes esses espaços de decisões compartilhadas, como os conselhos escolares, por exemplo. Boa noite. A participação de toda a comunidade escolar é de fundamental importância em todos os espaços da escola. Nós precisamos construir o processo educacional de forma coletiva. E, tradicionalmente, nós temos um processo de construção do projeto político-pedagógico da escola muito voltado, muito centrado nos professores e nas professoras. Sem a participação efetiva do funcionário de escolas, dos estudantes, dos pais e a comunidade em volta da escola, em torno da escola. No momento que você constrói esse projeto político-pedagógico com o conjunto da comunidade escolar, você traz a possibilidade de uma atuação diferente desses atores no processo do ensino-aprendizagem. Porque começam a sentir que estão construindo elementos que pertencem àquela comunidade, que tem a possibilidade de colocar a sua visão para a escola, como é que os estudantes, os pais, a comunidade percebem a escola, o envolvimento da escola com a comunidade. Então, se você cria esse espaço, dando as condições para ouvir, construir, avaliar, rever as posições, respeitando as deliberações construídas no coletivo, é importante para o processo escolar. Como é que a CNTE tem atuado nesse fortalecimento desses conselhos escolares? Qual tem sido o papel da CNTE nessa história? A nossa confederação, ela possui 35 entidades filiadas, representando os trabalhadores em educação, mais de 2,5 milhões de trabalhadores em educação, setor público municipal e estadual. Em todos os estados desse país tem a representação da CNTE, através do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. A pauta de reivindicação dos sindicatos sempre coloca esse elemento importante, o processo de formação dos trabalhadores em educação e o fortalecimento dos instrumentos de participação da comunidade escolar. Então, são elementos colocados dentro da pauta de reivindicação, discutido e negociado com os governos estaduais e municipais e cobrado de forma insistente para que esses programas, né, aconteçam na prática lá no local de trabalho. Então, é um elemento que vai estar contribuindo com esse processo de formação e de atuação da comunidade escolar. Tá certo. A primeira participação do programa de hoje é da Juraci, do Rio Grande do Norte. Oi, Juraci. Olá. Boa noite, Bárbara. Boa noite, convidados. Equipe de produção do programa Salto para o Futuro e professores de todo o Brasil. Aqui é a professora Juraci Araújo, da Telesala, da Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra, na Terra das Flores, que é Florânia, no Rio Grande do Norte. E ontem eu comentei, né, que as eleições aqui no Rio Grande do Norte eram uma luta do sindicato. Eu falei sindicato rural, desculpem, porque também sou ligada aos movimentos rurais. Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte, o SINT, do qual faço parte como coordenadora. Né? A minha pergunta é por que esse tema, autonomia dos sistemas de ensino, é uma questão tão polêmica? Boa noite, muito obrigada, bom final de semana a todos vocês. Obrigada, Juraci, para você também. Fiquei muito feliz de te ouvir durante essa semana inteira. Obrigada mesmo pela sua participação. Na próxima série ao vivo a gente aguarda, tá? Não some não. Obrigada. Professor Luiz Fernandes. Bom, eu acho que a questão que a companheira Juraci traz é extremamente importante, né? Porque é a discussão da autonomia. Quer dizer, como pensar a autonomia numa sociedade como a brasileira, que tem por marca, não é o autoritarismo. É exatamente repensando o autoritarismo, é repensando os processos de participação.
E quando nós pensamos a autonomia da unidade escolar, nós temos que pensar essa autonomia articulada à autonomia do sistema. Pensar que, na verdade, os sistemas de ensino devem ser grandes diretrizes e as escolas devem, objetivamente, construir os chamados graus progressivos de autonomia. Bom, por que essa questão se coloca como uma polêmica? Exatamente para que a gente possa identificar até onde vai a autonomia da unidade escolar e a relação de pertencimento de cada escola com o sistema que lhe congrega, né? Então, primeiro, entendendo que a autonomia não é soberania, ou seja, é necessário construir cada vez mais a identidade da unidade escolar, os processos de participação e de decisão, sem desconhecer a legislação e as normas emanadas, produzidas no âmbito do próprio sistema de ensino. Portanto, essa questão será melhor equacionada se nós democratizarmos o processo de discussão nas escolas e também no âmbito dos sistemas de ensino. A Maria José do Maranhão já aguarda. Oi, Maria José. Oi, boa noite. Sou Maria José Barreto, teleposto de Bacabal, Maranhão. Não é só a forma de acesso ao cargo, função de diretor, que torna uma escola democrática, se ele não tiver uma visão de conjunto no sentido de estabelecer ações pedagógicas, a escola continua a mesma. Não seria bom que os diretores de escolas tivessem cursos de relações humanas e colocassem em prática? Boa noite, obrigada. Muito obrigada, Maria José. Você também participou a semana inteira. Valeu pela participação. Não preciso nem repetir aqui que na próxima série ao vivo o Murilo conta com você. Série sobre literatura infantil, tá bom? Professor Arlindo. Maria José, você tem razão. Na realidade, a questão da gestão democrática, ela compreende um conjunto, né, de aspectos, né, que vai desde a postura, né, do profissional, da sociedade, de todos, em suas várias instâncias, né? E aí nós temos realmente a eleição do diretor da escola como uma peça importante, né, nessa questão da gestão democrática, porque promove a articulação entre escola e comunidade, põe a escola em movimento, legitima o diretor da escola e melhora a qualidade social da educação. Na realidade, os resultados 2003 do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica mostram que tanto em matemática como em língua portuguesa, todos os resultados da aprendizagem são piores quando o diretor é indicado politicamente, são melhores quando o diretor é escolhido através da participação da comunidade. Na realidade, o Conselho Escolar é uma peça fundamental desse processo de gestão democrática e as pedagogias participativas. Claro que a gente tem que cuidar da formação do diretor da escola, para isso o Ministério, inclusive, está junto com o sistema de ensino organizando a escola de gestores para acentuar essa dimensão fundamental da aprendizagem, da organização e da participação na escola pública brasileira. Eu quero aproveitar o e-mail da Maria Dolores Caixeta, ela é de Araxá, em Minas Gerais. Ela diz aqui que está acompanhando com entusiasmo essa série de gestão democrática, quer manifestar uma preocupação para contribuir com o debate. Obrigada pela participação, Maria Dolores. Ela diz o seguinte: a gestão escolar tem normalmente no cargo de gestor um professor, ou seja, um profissional da educação que atua na escola cuja finalidade social é a educação. O que posso constatar é uma ausência do gestor nas questões de ensino e aprendizagem, pois o seu tempo está praticamente tomado com questões administrativas. A meu ver, o pedagógico é o norte e a administração, e essa administração precisa ser repensada a favor do pedagógico. Como a educação de qualidade é a meta, não podemos abrir mão do gestor estar totalmente envolvido com o pedagógico para dar sua contribuição. As questões administrativas parecem ser a rotina escolar. Ser na rotina escolar a prioridade e não pode continuar assim, Maria Dolores diz. Há que se convocar os professores que estão gestores a assumir o pedagógico de maneira mais participativa, quer que vocês essa opção da Maria Dolores, professor Heleno. É exatamente aí, Dolores, que entra o papel e a função do conselho escolar. O conselho escolar que funciona dentro da escola vai estar reunindo e discutindo também as questões pedagógicas, administrativas da escola,
tomando as deliberações para o encaminhamento. E quem vai encaminhar esse processo dentro das escolas são os funcionários e servidores públicos, a direção da escola, os profissionais que atuam lá. No momento que você define e constrói esse processo coletivamente, você sai de lá também com prazos e com responsabilidades de atuar na área pedagógica e administrativa do acompanhamento financeiro dos recursos que chegam nas escolas. Então, a partir dessa participação, desse envolvimento, você tem as condições de ter uma organização, um planejamento que vai estar atuando de forma mais consistente, principalmente, que é o foco da escola, que é a questão pedagógica que levanta com muita propriedade. Professor Luiz Fernando queria comentar. Acho que Maria Dolores coloca uma questão que é fundamental, né? Nós precisamos repensar essa dicotomia entre o administrativo e o pedagógico. Certamente que o pedagógico é a centralidade, né, no dia a dia, no cotidiano da unidade escolar. Ele deve ser a centralidade, mas historicamente tem sido administrativo. E o que a gente entende é que um conselho escolar atuante, que venha repensar a escola como um todo, seu papel social, que venha repensar as formas de organização e de gestão, certamente terá o pedagógico por essa centralidade e, dessa maneira, transformará inclusive o administrativo, que estará vinculado ao pedagógico, né? Ou seja, as atividades meio, elas têm uma razão de ser, né, que é a razão por excelência da escola, que é de repensar os processos formativos de modo a contribuir com uma formação cidadã, com a formação de sujeitos concretos, críticos e atuantes. Então, é transformar os diferentes processos de trabalho na escola como processos eminentemente pedagógicos e, portanto, formativos. O senhor fica à vontade, professor. Precisamente por isso que no Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, percebendo esse sentimento, essa vontade, essa expectativa da sociedade brasileira, dos seus educadores, que os sistemas de ensino, junto com o Ministério da Educação, resolveu centrar, não é, a formação no aspecto pedagógico. Na realidade, os conselhos estavam muito voltados para o programa de aplicação de recursos descentralizado para as escolas, seja pelo governo federal, seja pelos governos estaduais ou municipais, e o programa acentua essa necessidade do pedagógico fazer parte da prioridade da pauta do conselho escolar. E para isso é preciso formação, é preciso uma participação qualificada, com informações de natureza teórica, legislativa, conceitual, e o programa está estruturado neste campo, cuidando e chamando a atenção para o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, função principal do diretor, do gestor escolar e do conselho escolar, o aproveitamento significativo do tempo pedagógico, a relação entre saber escolar e saber do estudante e da comunidade, e a questão da participação da comunidade, do conselho na escolha do diretor de escola. Bom, no próximo bloco vamos continuar a debater o conselho escolar e o processo de escolha do diretor de escola. Até já. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 foi decisiva para que a gestão democrática na escola pública passasse a contar com a participação de profissionais da educação e da comunidade. E a escolha dos diretores merece atenção especial nesse processo. Veja na reportagem. Uma escola que conte com a participação da comunidade escolar na gestão do ensino. É o que propõe a LDB, em vigor desde 1996. Entre os desafios estão a autonomia pedagógica e financeira e a construção coletiva do projeto político-pedagógico. A escolha dos diretores é outro ponto considerado fundamental. Primeiro, a gente tem que analisar a possibilidade do aperfeiçoamento da democracia no setor da educação. E a escolha dos dirigentes escolares é um mecanismo importante nesse processo de aperfeiçoamento da democracia. Nas escolas brasileiras, há diversos mecanismos para a escolha do diretor. Um deles é o concurso público. No entanto, a participação de toda a comunidade vem ganhando força. Através de processos eleitorais universais, através de indicação do próprio conselho escolar. Nós temos alguns sistemas
que já evoluíram, né, no aspecto da escolha dos diretores, fugindo um pouco da indicação tradicional do secretário, ou do prefeito, ou do governador. A atual tendência é que os diretores sejam escolhidos com participação da comunidade escolar, professores, funcionários, pais e responsáveis. A participação da comunidade escolar é fundamental, né? Não só pais e alunos, como também representantes legítimos da comunidade. A escola precisa da participação desse viés social da comunidade para, inclusive, legitimar, né, os programas e as ações que vão ser desenvolvidas na escola. O professor Horácio Reis diz que a escola se fortalece quando a comunidade toda participa por meio de instrumentos como, por exemplo, o Conselho Escolar. Até porque a comunidade passa a se interessar, a preservar aquilo que ela construiu, e não vemos outro resultado senão um resultado positivo, com o aluno aprendendo e com os professores estimulados e interagindo com a população dentro do processo educacional. Professor Luiz Fernandes, eu quero aproveitar esse vídeo para fazer a pergunta da Ilná, que é coordenadora de vídeo do Colégio Florencio Aires, em Porto Nacional, Tocantins. Ela diz que a LDB não deixa clara a questão da eleição direta para o gestor da escola. Gostaria que vocês esclarecessem melhor âmbito aspecto. De fato, né, é interessante chamar a atenção que a LDB, ela defende, como está presente no próprio âmbito da Constituição Federal, o princípio da gestão democrática, né, e indica também que a gestão democrática deve ser objeto de regulamentação pelos sistemas de ensino, pelos sistemas estaduais e municipais. Mas ela indica também que esse processo deve contar com a participação, né, com a participação dos diferentes segmentos. Então é nessa esteira, e considerando a luta política que vem se travando neste país, no sentido de se garantir processos participativos mais amplos, né, que tem se rediscutido, e discutido mais amplamente, não é, as formas de escolha dos gerentes. E a eleição de diretores tem sido bastante defendida, né? Quer dizer, nós temos aí algumas pesquisas que sinalizam, não é, para essa importância da eleição de diretores. E aqui é importante também chamar a atenção que, ainda que no âmbito da LDB, de fato, a eleição não esteja lá contemplada, o movimento histórico e o processo de regulamentação no âmbito dos sistemas deve fazer valer processos de ampla participação. Por quê? Porque nós temos entendido, né, que a forma de escolha ela não define o exercício da função, mas interfere substantivamente nela. Ou seja, se há uma participação, como no caso da eleição de diretores, a possibilidade de se avançar nesse processo é maior do que em outras formas que prescindem, ou seja, que não contam com a participação da comunidade local e escolar. O senhor tem uma pesquisa sobre essa escolha de diretores no país, meio um mapeamento dessa escolha. Isso. Qual é a principal forma de escolha? Tem esse resultado? É importante sinalizar que essa pesquisa, né, a abrangência dela foi, na verdade, as experiências das redes públicas estaduais, nos estados da Federação e no Distrito Federal, e nas capitais, né, dos estados da Federação. E é possível evidenciar um crescimento efetivo nesse universo, né, da eleição de diretores, quer dizer, como a forma, né, que melhor sinaliza os processos de participação. Agora, é bem verdade que se nós considerarmos o conjunto dos municípios, e aí não foi o alvo dessa pesquisa, quer dizer, os mais de 5.550 municípios brasileiros, nós vamos ver que no caso dos municípios ainda predomina a indicação política. Ok, a Tina, do Rio de Janeiro, já aguarda. Oi, Tina. Oi, boa noite. Professora Tina, diretora-geral do Colégio Estadual Pedro Álvares Cabral, falo do teleposto CEPAC São João de Meriti. O processo de democratização, a construção coletiva do PPP, a consolidação dos conselhos escolares e grêmios estudantis, entre outros mecanismos, não garante por si só a construção de uma gestão democrática e eficaz, onde não haja fundamental participação de todos.
Que ações devemos implementar para garantir um aumento da efetiva participação? Boa noite, muito obrigada. Muito obrigada a você, Tina, por essa participação, valeu mesmo. Professor Heleno. O elemento principal nesse processo de construção é a atividade de formação. Eu acho que é o elemento que deve iniciar um processo de organização de participação efetiva. A formação continuada, ela é de importância para os trabalhadores em educação e entendam a necessidade de estar estimulando a participação da comunidade escolar. Os estudantes a formar seu grêmio estudantil, ter a sua representação. Aos pais, formando uma associação, os pais dos alunos das escolas, para poder estar aglutinando esse segmento para a discussão e a sua organização dentro da comunidade escolar. Então, esse estímulo é importante, porque muitas escolas que possuem conselho escolar, muitas vezes a representação ela fica quase que isolada, de forma individual. Você não tem um processo de construção do segmento para definir as políticas, os debates, os temas que devem ser pautados para o coletivo, e muitas vezes a representação fica muito restrita à opinião pessoal e particular daquela pessoa que está representando. Então é necessário construir esses instrumentos para um efetivo contato permanente para possibilitar a discussão ampla dentro da escola. Eu quero fazer aqui duas perguntas que vão no mesmo sentido. Uma é do pessoal de Porto Nacional Tocantins, do teleposto da escola, do colégio, professor Florencio Aires, que eles dizem o seguinte, professor Arlindo: sabemos que cada dia a sociedade evolui com a tecnologia, até mesmo dentro dos princípios da solidariedade. Mas observamos que a escolha de diretores não evolui muito, porque sempre fica à mercê das escolhas dos políticos de maior influência da região. E é a mesma pergunta muito parecida, do pessoal do SESC Araxá, no Amapá. O que fazer quando a escolha do gestor se dá pela indicação político-partidária? O gestor não tem o perfil democrático dentro da escola, então, portanto, como mudar essa prática? A realidade brasileira está mudando, né? Fruto das lutas sociais, de toda a luta da redemocratização da sociedade brasileira, nós chegamos às diretas, né? Nós temos consolidado a democracia representativa, o Estado democrático de direito, e precisamos avançar na democracia participativa. Democracia participativa não é só escolher bons governantes, é exercitar o governo, ser um bom governante. É fazer valer a importância que cada um tem, não só individualmente, mas coletivamente. Muitos prefeitos, governadores estão percebendo a necessidade de respirar os desejos, os sonhos das comunidades, das suas cidades, dos seus estados. E sabe que com a eleição do diretor, do gestor, você vai permitir que esse gestor ele se torne coletivo. Coletivo na medida em que respira os desejos, as aspirações da sua comunidade. Assim sendo, a escola ganha vida, ganha vitalidade, ganha movimento, ganha legitimidade, ganha autoridade intelectual e moral. É por isso que nós estamos percebendo em vários municípios, em vários estados, esse crescimento de leis municipais, estaduais, né, que propõem e implantam a eleição de diretores de escola. A participação agora é da Dione, de Santa Catarina. Oi, Dione. Oi, boa noite a todos. Estamos participando do programa Salto em Blumenau, Santa Catarina, com a orientação da consultora educacional de Miranda dos Santos. Perguntamos: quais seriam as maiores limitações do sistema representativo em relação às eleições diretas para a gestão escolar? Obrigada. Obrigada a você, Dione, pela participação. Você, pessoal de Santa Catarina, bom ouvir vocês aqui no programa ao vivo. Professor Luiz Fernandes. Eu acho que as questões são muito interessantes, né? E particularmente essa que a Dione traz agora, que é de repensarmos mesmo os processos de participação e tentarmos aí, quer dizer, buscar formas alternativas para que ocorra um envolvimento efetivo. Então nós já discutimos aqui algumas questões muito ligadas a isso. Eu gostaria particularmente de chamar